No canto 17 do Inferno, da Divina Comédia, a gente encontra o Virgílio indo conversar com um dos monstros ali do inferno, um monstro alado, o Girion, para convencê-lo a transportar a ele e ao Dante através do abismo para que eles cheguem ao 8º ciclo do inferno, que é o Malebolge, onde são punidos os pecadores por fraude simples. E aí o Girion aceita, né, acaba sendo convencido pelo Virgílio e transporta os dois. Tem um desenho aqui, nessa minha outra edição da Divina Comédia, que tem as ilustrações do Doré, que aí tem uma ilustração dando uma ideia de como seria esse monstro alado, com esse rabo imenso, né? Com essas costas com escamas e essas asas como se fossem de morcego, transportando Virgílio e Dante através do abismo para chegar no 8º ciclo Malebolge. E aí no início do canto 18, né, eles chegam ao 8º ciclo, que é Malebolge, que tem uma tradução aproximada à palavra Malebolge de fossos maus. E nesse 8º ciclo, onde estão os pecadores por fraude simples, existem 10 valas concêntricas, e em cada uma dessas valas estão sendo punidos um tipo de pecado, que é um tipo de fraude. E aí você tem os pecadores que são rufiões, alcoviteiros, sedutores, mulheres lisonjeiras, falsários, simoníacos, né? Enfim, todos os tipos possíveis de fraudes, sendo que não aquele tipo de fraude que dentro dessa doutrina vai ser considerada a fraude mais grave, mais séria. Não nos esqueçamos, estamos descendo, né? Dante e Virgílio estão descendo o inferno, estão descendo tanto física quanto espiritualmente. Os pecados vão ficando cada vez mais graves a cada ciclo que eles atravessam. E lá no 9º é que estão aquelas fraudes que são consideradas as mais graves, né? Onde inclusive é o próprio Satanás que domina, que são as fraudes que envolvem traição de confiança, tá? Mas estamos ainda no 8º ciclo, onde Dante e Virgílio acabaram de chegar. E aí eles vão até a primeira vala, né? Essa primeira vala do 8º ciclo de Malebolge. E nessa primeira vala são punidos os pecadores que são rufiões, alcoviteiros, que são sedutores, né? Ou seja, aquele tipo de homem que de alguma forma convence, né, alguma jovem, alguma mulher a se prostituir, né? Ou aquele que faz a sedução para ele mesmo, né, o próprio sedutor. E aí, Dante reconhece um desses pecadores. Eles estão sendo punidos através dos próprios demônios que estão ali, que os açoitam. Eles ficam chicoteando, né, aqueles pecadores, né, os rufiões, os alcoviteiros, os sedutores, tá? E aí Dante reconhece um deles, que é um italiano, né, o Venedico. E o Venedico passou a história como um homem que, seja por interesse político, seja porque ele levou algum dinheiro nisso, ele convenceu a sua própria irmã, conduziu a sua própria irmã, Gisola, a se entregar ao Marquês de Ferrara, né? Ele entregou a própria irmã ao Marquês para o Marquês fazer o que ele quisesse com ela. Então ele é um alcoviteiro, ele é um rufião e por isso ele está sendo ali açoitado pelos demônios. Nessa primeira vala do 8º ciclo. E Dante chega a conversar com ele. E eles continuam explorando aquilo ali e o Virgílio aponta para o Dante, que tem uma figura ali que tem um ar até nobre, né? E quando o Virgílio começa a falar, a gente descobre que é uma figura da mitologia. Porque, como já falei, o Dante vai misturar, dentre essas figuras que aparecem no inferno, tanto figuras históricas, né, pessoas que realmente existiram, quanto figuras que saem das mitologias, né, que saem dos mitos e lendas greco-romanos. E aí o Virgílio identifica para o Dante o Jasão, que é considerado dentro da mitologia grega, né, um dos heróis, né, um dos argonautas, o homem que conquistou o Velocino de Ouro. Mas o Jasão também era um sedutor.
ele seduziu, ele enganou mais de uma mulher, inclusive aquela que se tornou sua mulher, a Medeia, né? Que por sinal depois, diz a lenda, se vingou de uma maneira horrenda dele. Mas o fato é que aqui, dentro dessa doutrina, o Jasão não é visto como um herói, ele é visto como um sedutor de mulheres, um homem que enganou mulheres, e portanto ele está ali sendo açoitado pelos demônios, nessa primeira vala do oitavo ciclo. E eles continuam andando ali, avançam para a segunda vala, onde a gente vai encontrar os pecadores, que são aduladores, e que são aquelas mulheres lisonjeiras, né? Aquelas mulheres que dizem aquilo que os homens querem ouvir. E nessa segunda vala, esses pecadores são punidos estando mergulhados em excremento puro. Eles estão mergulhados no esterco. E o Virgílio vai identificando algumas figuras ali para o Dante, né? E até observa que uma das figuras está até se coçando. Está se coçando porque passa o tempo todo mergulhada no esterco, né? Mergulhada no excremento. E aí, no canto 19, Dante e Virgílio chegam à terceira vala do oitavo ciclo. E na terceira vala são punidos os simoníacos. Quem são os simoníacos? São os religiosos corruptos. Aquelas pessoas que têm poder espiritual, tiveram poder espiritual, né? Em vida, e que traficaram esses poderes espirituais em troca de dinheiro, em troca de algum favor, em troca de alguma ascendência política, né? O Dante, aliás, a gente vai perceber, não só aqui, como em outras obras dele, ele era um grande crítico dessa mistura de poder espiritual com poder temporal, tá? Tem uma obra dele, da Monarquia, que eu li, que quem lê vai perceber isso. Ele faz críticas toda vez que, historicamente, ou no momento em que ele viveu, a igreja e os representantes da igreja da sua época se metiam dentro do poder temporal, né? Ou seja, se envolviam com política ao invés de tratar daquilo que era o verdadeiro objetivo e o verdadeiro interesse da igreja, que são as questões espirituais. E aí, Dante e Virgílio estão ali, né, nessa terceira vala, observando os simoníacos. E como são punidos os simoníacos, os religiosos corruptos? Eles estão em buracos, enterrados em buracos de cabeça para baixo. As pernas e os pés é que aparecem. E as plantas dos pés dos simoníacos são queimadas o tempo todo por fogo, né? As plantas dos pés estão sendo queimadas enquanto eles estão mergulhados de cabeça para baixo no buraco. E o Dante observa que tem uma daquelas figuras ali que é a que mais fica sacudindo as pernas, né? Agitando as pernas enquanto seus pés são queimados. E aí ele vai falar com essa figura, né? E quando ele se aproxima desse buraco em que esse simoníaco está, né? As plantas dos pés sendo queimadas e agitando mais as pernas do que os outros, essa pessoa que está ali no buraco fala com o Dante, né? Ué, Bonifácio, você já chegou? Eu pensei que você ia demorar mais, eu me enganei. E aí o Virgílio diz para o Dante, se identifica, diz para ele que você não é o Bonifácio. E o Dante aí fala, né, com esse pecador, e conversando com esse que está ali enterrado, fica sabendo que quem está ali é o falecido Papa, como é que é o nome dele mesmo? Peraí, gente, que eu esqueci. O Nicolau III, que traficava poder espiritual, sim, né? Que era um religioso corrupto, sim. E que ele confundiu, né? Quem se aproximou, né? Confundiu o Dante, que ele não podia enxergar, ele estava ali enterrado, né? Ele está ali enterrado. Confundiu o Dante pensando que era o Bonifácio VIII, que é um Papa que vem depois do Nicolau III, né? E que também era um papa corrupto. Também era um religioso que traficava os poderes espirituais na sua época. E que vem depois do Nicolau III. E o Nicolau pensou que o Bonifácio VIII já tinha morrido e estava chegando ali para fazer companhia, né? E aí, esse é um momento, nesse canto 19 do inferno, que a gente vê o Dante perder as estribeiras. Ele faz uma imprecação tão irada, né? Aquele discurso assim tão inflamado de protesto, de indignação, com o fato de pessoas que deveriam ser os nossos exemplos estarem traficando com os poderes espirituais, né? Estarem cuidando dos seus interesses pessoais, estarem se envolvendo com política, estarem acobertando crimes
enfim, fazendo tudo quanto é imoralidade que a gente possa pensar, quando deveriam ser as pessoas que têm que nos guiar, né? Que são as pessoas que têm autoridade dentro da igreja cristã. E aí o Dante realmente sai do sério nesse momento, faz esse discurso inflamado, né, de protesto, de indignação. Ele não demonstra nem um pouco da compaixão, da educação, da reverência que ele vinha mostrando por várias das figuras que ele encontrou até aqui, né, nos outros círculos do inferno. Não tem nada do que ele demonstrou, por exemplo, com os luxuriosos, né, pessoas que ele conversou no círculo dos luxuriosos, no círculo dos sodomitas. Pelo contrário, aqui ele está completamente indignado, né, e diz que aquela figura merece aquilo, e aqueles que fazem o que ele faz, né, os simoníacos, merecem aquilo e até muito mais. E aí o Dante comenta que o Virgílio ao lado dele parece estar assim, dando um sorriso, né, como se estivesse aprovando, né, esse sabão, né, que o Dante está dando nos religiosos corruptos. E aí a gente vê mais adiante, nos próximos vídeos, a partir do canto 20, do inferno.